Olá pessoal, aqui é o Fábio dos Reis da Boston Treinamentos e veremos hoje como proceder à instalação do sistema operacional Windows Server 2008 R2. Uma instalação simples, fácil e rápida. Então eu tenho já minha máquina virtual criada, Windows Server 2008 R2, já com o meu CD virtual, minha imagem ISO anexada, e agora eu clico no botão iniciar para ligar esse computador, essa máquina virtual, e proceder à instalação. Então vamos dar o boot no nosso sistema virtual. Aí o Windows está carregando os arquivos, iniciando o Windows. Veja que a tela aumenta ou diminui de tamanho algumas vezes durante a instalação. Normal, máquina virtual é assim mesmo. Temos aqui instalação do Windows. Instalar o Windows. Telinha inicial da instalação é bastante fácil, bastante simples de proceder. A primeira coisa que você precisa prestar atenção é o idioma. Nós vamos instalar em português, é o único idioma disponível aqui. Formato de hora e moeda é muito importante, configurar português do Brasil. Teclado é o método de entrada. Por padrão ele vem como português Brasil ABNT. Mas na prática o que nós temos, ou pelo menos o que eu tenho aqui, é o teclado ABNT2, que é aquele teclado que tem a letra C cedilha e as posições de alguns acentos trocadas. Então é importante que você configure o teclado corretamente, para evitar problemas depois na hora de usar o sistema operacional. Então, feita essa configuração, eu clico em avançar, caio nessa outra telinha. Aqui eu tenho a opção para reparar o computador, reparar o sistema operacional se houver algum problema. Tem um link com informações gerais sobre o que você deve saber antes de instalar o Windows. Se você tiver com alguma dúvida, você pode clicar aqui. E aqui nós temos o botão instalar agora. Então vou clicar em instalar agora. A instalação está sendo iniciada. Vamos aguardar alguns instantes. Então pronto, nós temos aqui uma telinha com as opções de sistemas operacionais disponíveis na nossa mídia. Eu vou selecionar o Windows Server 2008 R2 Enterprise instalação completa. Essa é a versão que nós vamos utilizar no nosso curso. Cuidado para não selecionar o Server Core, porque você vai instalar uma versão que funciona apenas pela linha de comando, basicamente. Então, Enterprise instalação completa, avançar. Leia os termos da licença, você tem que ler aqui a licença de software, aceitar os termos, clicar em avançar. Que tipo de instalação você deseja? Pode ser uma atualização, pode ser uma personalizada. Na verdade, a instalação personalizada é a instalação a partir do zero. Instala uma nova cópia do Windows. E é isso que nós vamos selecionar. Personalizada. A atualização é só para o caso de você já ter um sistema mais antigo na máquina, por exemplo, o Windows Server 2008, e querer atualizá-lo para 2008 R2. No nosso caso é personalizada avançada porque é a primeira instalação do sistema. Legal. Particionamento de disco. Ele mostra o disco rígido que eu tenho, um disco de 40 GB. Diz que não há espaço alocado nele, espaço não alocado. Então é um disco vazio. Clicando em opções de unidade eu posso criar uma nova partição, eu posso formatar essa partição, carregar um driver de terceiros, etc. No nosso caso, bem simples, eu seleciono uma partição e vou clicar em avançar. Assim o próprio instalador cria uma nova partição nesse espaço não alocado todo e formata. Se você quiser um layout diferente para o seu disco, por exemplo, criando 2 partições ou 3 partições, você pode clicar aqui em novo e seleciona o tamanho da partição que você deseja. Depois é só clicar em aplicar, selecionar a partição que vai aparecer aqui na lista e mandar instalar o sistema. Eu vou instalar na partição completa, então não preciso fazer nada disso. Basta deixar selecionada a partição e clicar em avançar. E agora iniciar a instalação propriamente dita. Isso vai demorar alguns minutinhos, então eu vou pausar o vídeo enquanto isso, e assim que terminar esse processo a gente retorna com a instalação. E agora daremos prosseguimento então à instalação do sistema. Vamos aguardar mais alguns instantezinhos para ver
o sistema operacional subindo aí. Então, pessoal, prosseguindo aqui com a instalação. Agora nós temos essa telinha, a instalação está iniciando os serviços. Logo logo teremos nossa telinha para alterar a senha do usuário. Tá? A gente precisa alterar a senha do usuário administrador durante a instalação. Deve aparecer em breve essa telinha. E depois disso, a instalação estará praticamente concluída. Tá? Não tem muito segredo não. Vamos aguardar então mais um pouquinho enquanto a instalação operacional. Então a máquina virtual foi reiniciada outra vez. Durante o processo de instalação ela é reiniciada algumas vezes. Tá? Agora já finalizando e concluindo a instalação do sistema. A instalação do sistema é relativamente rápida, mas não tão rápida quanto a gente imagina, né? Então a tela preta aí, em breve aparecerá a mensagem: a instalação está preparando seu computador para o primeiro uso. Muito bom. Já já nós vamos poder fazer a instalação, a configuração da senha do administrador. Em poucos instantes. Depois de instalado o Windows Server, claro, ele precisa ser configurado. Há muitas coisas que devem ser configuradas, especialmente as configurações de rede do sistema, para que ele possa ser utilizado efetivamente como um servidor. E aí nós temos a sequência completa de videoaulas de configuração de todas as funções específicas do Windows Server 2008 R2. Aí também do Windows Server 2008 R1 e do Windows Server 2012. Tá? As videoaulas do Windows Server 2012 estão sendo preparadas e em breve estarão disponíveis também, para que vocês possam aprender a instalar, configurar e trabalhar com esse servidor de dados e aplicativos. Então mais um momentinho e finalizamos a instalação. Pronto, temos aí. A senha do usuário deve ser alterada antes de fazer logon pela primeira vez. Clicamos aqui, administrador, aí vamos digitar uma senha. Lembrando que essa senha ela deve obedecer a alguns requisitos mínimos de complexidade. Então ela precisa ter no mínimo 7 caracteres e ela deve misturar letras, números e símbolos. Se você tenta criar uma senha diferente desses requisitos, o Windows não vai aceitar e vai ficar aí nessa tela pedindo para você digitar uma senha válida. Legal? Então, mínimo 7 caracteres, misturando letras, símbolos e números. Tá? Coloquei a senha, repeti a senha embaixo. E agora eu clico nessa bolinha para iniciar o meu sistema. A senha foi alterada, ok. E agora nós vamos ter acesso à área de trabalho do Windows Server. Então, mais alguns instantes e o Windows Server 2008 R2 estará instalado e prontinho para ser utilizado. Aguardemos mais alguns instantes então. Veja que embaixo aparece a versão que nós instalamos, o Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition. Legal? Temos aí a área de trabalho dele, esse fundo de tela azul. Já identificou a rede, como você pode ver por aqui, com acesso à internet inclusive. Mais uns instantezinhos, você percebe que o HD aqui embaixo ainda está girando, o HD virtual. Então ainda há atividade no HD. Ele está abrindo aqui tarefas de configuração iniciais. Tá? Então aqui é o resumão do seu servidor, depois de instalado. Não foi ativado ainda o Windows, fuso horário de Brasília, a rede está usando IPv4 por DHCP e PVC estabilitado, nome do computador, esse nome padrão que o Windows mesmo fornece quando você instala um sistema. Grupo de trabalho, Workgroup. Tá legal? Bom, está instalado o Windows Server. A partir de agora seria a configuração do sistema, que é assunto para as nossas próximas videoaulas. Ok? Então, até mais pessoal, até as próximas videoaulas.